Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nessa aula você vai aprender então sobre o que é linguagem de sinais, o que é língua de sinais, se está certo, se está errado, qual que é a forma mais adequada de se dizer, por que os jornalistas confundem tanto essa questão. Muitos falam linguagem de sinais, outros falam língua de sinais, outros falam só libras, por que em algumas órgãos governamentais está escrito lá, linguagem de sinais. Por que tem gente que fala assim, eu estou fazendo curso de linguagem de sinais, o outro fala, eu estou fazendo curso de língua de sinais. Qual está certo? Qual está errado? Por que é certo? Por que é errado? Você vai aprender tudo isso nessa nossa aula de hoje, ok? Eu sou o Max Barreto, este aqui é meu sinal, sou o cofundador da Universidade da Libras, cujo sinal é este, e nessa aula a gente vai começar então com a seguinte pergunta, o que é linguagem e o que é língua? E para responder esses dois conceitos, eu poderia citar o nome aqui de vários teóricos e tal, mas eu vou resumir isso aqui para a gente se focar no nosso objetivo aqui e que seja algo muito prático, muito fácil de você aplicar aí no seu dia a dia, ok? Bom, primeiramente, questão linguagem. Linguagem, o cérebro humano ele é dotado da capacidade da linguagem, ou seja, você consegue estruturar algo, você consegue imaginar as coisas, você consegue colocar as coisas no pensamento, planejar. Você pode não estar pensando nada e de repente você começa a pensar alguma coisa. Você tem estrutura mental capaz de permitir a você estruturar os seus pensamentos. Você tem uma estrutura mental capaz de compreender o mundo. Você tem a possibilidade de refletir sobre a sua própria vida e você tem a capacidade também de se comunicar com as outras pessoas. Então, tudo isso é linguagem, ok? Então, vamos pensar o seguinte, conversar é uma capacidade da linguagem. Se você não tivesse linguagem, você não conseguiria se conversar, não conseguiria se comunicar. No entanto, linguagem, como você percebeu, é um termo mais amplo. Então, como termo amplo, a gente tem a linguagem de programação, ou seja, são aqueles códigos que os programadores utilizam para fazer as páginas web, para fazer os aplicativos para celular. São várias linguagens diferentes. Ali tem somente algumas. Eu mesmo conheço outras que ali não está aparecendo, mas são várias linguagens de programação. Você tem também a linguagem cinematográfica, em que você faz um bonequinho, né, um bichinho aqui no caso um cachorro de massinha, as pessoas olham, se emocionam, contemplam, tudo isso aí é mentira, não é verdade nada daquilo, mas a gente olha, a gente se encanta, a gente se apaixona por aquele filme. Então aí você tem a linguagem cinematográfica. Você tem também a linguagem visual e a linguagem corporal, que elas são muito parecidas e se misturam por muitas vezes. Por exemplo, aqui você tem essa moça aqui fazendo vários gestos. Cada uma dessas expressões que ela faz aqui nos remetem a um sentimento diferente. Ela consegue se comunicar com a gente mesmo sem que ela esteja falando nada. Percebe? Então aqui a gente tem a linguagem visual e corporal. Muita gente acha que, por isso, as línguas de sinais são linguagem de sinais, porque você está usando o corpo, você está usando a linguagem corporal. Mas tem muito mais coisa por detrás da língua de sinais, ok? Você vai entender mais. Você tem também linguagem de marca. Então você tem, por exemplo, quando eu estava pesquisando sobre esses temas aqui para me montar, você coloca na internet converse e busca imagens, você vai encontrar muita gente com esse tênis aqui da All Star. Percebe? Por quê? Por causa de uma linguagem de marca, e você coloca dois tênis assim, três, um tanto de gente com tênis, eles estão conversando entre si. Eles estão conversando? Não. Quem está conversando é o dono do tênis. Mas aqui é uma linguagem de marca. Assim também como nessa imagem. Eu fiquei apaixonado por essa imagem. Ela te remete a muitos sentimentos, muitas sensações. Ela te faz imaginar muita coisa. Tudo isso apenas com uma foto de um aparelho e de uma pessoa mergulhando, pulando dentro desse aparelho. Fantástica essa imagem aqui. Linguagem de marca. Aqui a gente também tem a linguagem musical. Gente, eu já tentei estudar música. Aprendi algumas coisas, já cantei em coral em igreja quando eu era adolescente. Conseguia ler alguma coisa das partituras, mas chegou a um ponto que não deu certo. No entanto, a minha mãe teve mais facilidade. Ela conseguiu aprender a tocar violão muito bem. Eu não consegui, não deu certo para mim. E ela aprendeu, inclusive, a ler partitura para poder tocar o violão pela partitura. Olha que coisa fantástica. Então você tem a linguagem musical. Você tem também a linguagem artística. Eu fiquei impressionado com essa imagem aqui.
Quando você olha para ela, ela te remete a muitas coisas, a muitos sentimentos diferentes. Você começa a viajar naquilo ali. O olho como uma fechadura, né? Você vai colocar uma chave no olho. Qual que é a chave que abre os seus olhos? O que são os olhos? Você começa a imaginar muita coisa. É uma linguagem artística. Mas não tem nada escrito aqui, não tem ninguém falando nada. Está falando sim, só que através de uma linguagem artística. Os animais têm linguagem? Vários pesquisadores identificaram que pelo menos 2 tipos de animais, são os golfinhos e as abelhas, possuem linguagem. As abelhas têm um trabalho hierárquico totalmente estruturado, muito bem estruturado, e elas se comunicam entre si de alguma forma. Os pesquisadores dizem que é através do toque das antenas, outros pela forma como ela bate as asas, outros pelo odor, enfim, tem várias formas diferentes que elas se comunicam. Eu acho que as formigas também têm linguagem, mas isso aí é achismo meu, não pesquisei sobre isso ainda. Os golfinhos também emitem grunhidos e eles conseguem se comunicar por meio desses grunhidos, ok? Uma raça consegue identificar outra raça, consegue saber se é igual ou não, e assim também as abelhas, se aquela abelha ali é da mesma colmeia ou de outra colmeia, é da mesma raça ou de outra raça, tudo isso à distância às vezes, sem se tocar. É fantástico isso, né? Então, os animais também têm linguagem, só que é uma linguagem muito limitada, nem são todos os animais que têm linguagem. Agora, uma coisa que os animais têm é instinto. Percebe a diferença? Ok. E o que é língua, afinal de contas? A língua é um código estruturado e convencionado socialmente. Ou seja, as pessoas estão no ambiente e elas vão tentando, então, se comunicar. E a partir dessa iniciativa de se comunicar, surgem gestos, surgem expressões faciais, surgem movimentos da boca, sons. Tem um filme muito legal sobre esse tema, chamado A Guerra do Fogo. Nesse filme, fala justamente sobre esse desenvolvimento da linguagem humana que foi se tornando, então, língua, uma convenção social, ok? Uma convenção social. Por isso que a gente fala que existem línguas naturais e línguas artificiais. As línguas naturais são línguas que o ser humano foi desenvolvendo ao longo dos séculos, percebe? Ao longo de milhares de anos, as línguas foram se desenvolvendo até chegar ao ponto que a gente está hoje. Uma língua influencia na outra, uma região, a pessoa mora aqui, mudou para outra cidade, para outro estado, para outro país, uma coisa vai influenciar na outra. E as línguas vão se formando, vão se multiplicando, vão se estabelecendo. São convenções sociais, ok? Inclusive, tem uma coisa bem legal, mas eu vou deixar para o final do vídeo para falar para você. E outro detalhe é que as línguas elas se diferem de um país para o outro. Quando você adquire uma língua, você está adquirindo não somente a língua em si, mas os valores culturais que estão por detrás dela. Você adquire língua e cultura. As duas coisas estão imbricadas uma à outra. Eu poderia falar horas sobre esse tema aqui, mas esse é assunto para outras aulas. E a língua tem várias modalidades, ou as línguas têm várias modalidades. E eu selecionei aqui 2 modalidades principais, que é a língua oral, ou seja, as línguas orais, em que as pessoas se comunicam falando com a boca, enquanto um fala com a boca, o outro ouve, né, com o ouvido, né, com o aparelho auditivo, né, com todo esse sistema cerebral que a gente tem para audição. Geralmente uma pessoa fala e a outra ouve, né? Tem umas que falam ao mesmo tempo que as outras, tem de tudo, né? Mas a ideia é essa, uma língua oral auditiva. Você tem as línguas de sinais, cujo órgão emissor dos sinais são as mãos, os braços, o corpo, a expressão facial, o tronco, a cabeça, ou seja, o corpo praticamente todo se envolve nessa comunicação, que é captada pelos olhos. Então, enquanto aqui a pessoa fala oralmente e o outro ouve com os ouvidos, aqui a pessoa fala com as mãos e com o corpo, com as expressões faciais, claro, e o outro vai captar essa mensagem, então, com o olhar, com os olhos. E a gente tem também a língua em sua forma escrita. Ou seja, você tem um registro que é social, um código organizado, bem estruturado, que agora tem, então, a possibilidade de você escrever. E a escrita também tem uma história fantástica, que é assunto também para outra aula nossa. No entanto, resumidamente, você já sabe que você pode aprender praticamente qualquer coisa através da leitura. Quem lê, viaja. Foi uma campanha muito legal feita quando eu tinha uns 10, 11, 12 anos. Minha mãe chegava em casa, eu estava lendo.
Aí minha mãe, você tá bem? Eu falei assim, toma, eu tava dentro da Terra. Eu tava lendo aquela Viagem ao Centro da Terra de Júlio Verne, um livro fantástico. E tantos outros livros que eu li, que eu tava viajando ali. Tava me comunicando, tava aprendendo algo novo, tava em outro mundo, ok? Então a língua escrita. Então, a diferença entre língua e linguagem. Vamos supor que você chegue lá na Alemanha, no Café Riquet, só que você não sabe nada de alemão, ok? Você chegou lá, você entrou no café, você sentou lá e veio um garçom para poder te atender. E aí ele começa a falar alemão com você, você não entendeu nada, e aí você vai falar para ele assim: isso aí não é língua de sinais, nesse contexto aí não, são gestos. Você começa a apontar as coisas. Você olha o cardápio, você vai apontando as coisas ali para ele, você aponta para a plaquinha, para aquele painel, você aponta para outra pessoa, você tenta falar alguma coisa em português, inglês, seja qualquer língua que você souber falar, você vai tentando se comunicar, e aí ele vai e entende. Ele se comunica com você assim também? Vai lá. Agora, tem como você debater filosofia fazendo assim? Não teria jeito, não teria chance. Tem como discutir sentimentos assim? Não dá. A linguagem, ela é geral, ela é superficial. Você se comunica, você faz misturas entre línguas, tem nome para isso aí tudo, mas vou deixar essa parte técnica de lado. E você consegue se comunicar, mas você não consegue, de fato, dizer tudo aquilo que você quer. Percebe? Então, a linguagem como meio de comunicação é algo mais geral, ok? E a língua o garçom chega lá, você sabe falar alemão, aí você vai e pede ele para trazer para você uma xícara de cappuccino e com um croissant e assim por diante, percebe? Porque você sabe se comunicar com ele, você sabe a língua dele, ele sabe a língua que você está usando, ou qualquer outra língua que você for utilizar ali. Então aqui é a diferença entre língua e linguagem. No Brasil, quantas línguas você acha que a gente tem? Ah, mas eu sei que tem o português. E eu sei que tem a linguagem de sinais. Vou ter que voltar lá no começo. É língua de sinais. É um código convencionado socialmente. É língua, tem estrutura. É bem elaborado. Não são gestos aleatórios. É bem elaborado. Então, no Brasil, a gente tem mais de 274 línguas. 274 línguas, segundo o censo do IBGE de 2010. Muitas dessas línguas são línguas indígenas, tem comunidades também que falam outras línguas escondidas por aí, tem comunidades que falam francês, comunidades que falam alemão, várias outras, italiano também, tem algumas comunidades bem distantes que falam isso, ou algumas cidades que falam duas línguas. A gente tem isso em nosso país. No entanto, apenas duas línguas são reconhecidas como línguas do Brasil. São reconhecidas por lei como línguas oficiais do nosso país. Primeiramente, a língua portuguesa, que está na nossa Constituição Federal, e também a língua brasileira de sinais, a Libras, que é reconhecida pela Lei 10.436 de 2002 e pelo Decreto-Lei 5.626 de 2005. Se você abrir essas leis aí, você vai ver que lá diz: reconhece a língua brasileira de sinais como língua. E o decreto vai e regulamenta essa lei e diz todos os detalhes sobre o processo de ensino, processo de aprendizado, acessibilidade dos surdos, ou seja, a igualdade dos surdos dos ambientes da nossa sociedade e assim por diante. Então, na própria lei, reconhece a Libras como língua. Então, todo documento que você for escrever, você é jornalista, você vai colocar uma plaquinha de acessibilidade, qualquer coisa, você tem que colocar lá língua de sinais, língua brasileira de sinais. Então você não está fazendo curso de linguagem de sinais, é curso de língua de sinais e assim por diante, ok? Bom, importante também dizer que a Libras também tem uma forma escrita, bem como qualquer outra língua de sinais. Você pode escrever ela através do sistema internacional chamado Signwriting, que eu vou falar para você aqui em outras aulas. E as pessoas que me acompanham mais de perto, eu mando mais conteúdos para eles. E logo, logo eu vou te explicar como você pode me acompanhar mais de perto também. Aqui está escrito sinal de Brasil, assim, ó. É justamente essa costa do Brasil, percebe? É o sinal de Brasil. E ele está escrito aqui em Libras, usando esse sistema de escrita, que no Brasil é conhecido por escrita de sinais, ok? Bom, aqui está escrito o nome aqui, ó, Signwriting, você pode pesquisar mais no meu site também, escrita de sinais. Bom, agora surge a seguinte pergunta. Tá, entendi. A Libras é uma língua. Será que é uma língua universal? Bom,
como está ficando já grande essa aula aqui, eu preparei uma outra aula falando só sobre esse tema, se a Libras é uma língua universal ou não.